Nós somos aquilo que pensamos, porque o nosso cérebro é plástico e esta neuroplasticidade refere-se à capacidade do cérebro para modificar a sua estrutura e a sua função. Então, o que é que nós precisamos de saber? Que todo o pensamento cria uma conexão neuronal, uma estrada. E se nós tivermos o mesmo pensamento muitas vezes, então a conexão que está associada a este pensamento vai se fortalecendo e criamos uma rede neuronal. Então, quando criamos uma rede neuronal, inevitavelmente esta rede neuronal vai ficar ligada a um determinado tipo de comportamento. E este comportamento irá fazer disparar um estado emocional. Então, cada vez que um determinado pensamento é bem sucedido, ou seja, quando esse pensamento influencia o meu comportamento e este comportamento origina uma reação emocional, o meu cérebro vai criando uma estrutura neuronal específica para esta forma de agir e este pensamento que a suporta. Por outro lado, se nós não temos um determinado pensamento, ou se raramente este pensamento é seguido, ou se não origina um comportamento, ou não tem uma reação emocional, estas conexões neuronais vão definhar por falta de uso. Então isto é muito importante, é aquela sensação de que, aquela explicação de que quando vamos por um caminhito da aldeia que está após a primavera, em que a relva cresceu e nós vamos começar um caminho. E depois vem o vizinho e faz o mesmo caminho. E depois outro amigo faz o mesmo caminho. E essa relva vai ficando calcada e vai criar um caminho. Exatamente o mesmo se passa com o nosso cérebro. Um bocadinho mais complexo do que o caminho da relva, mas é muito importante para percebermos que quando nós temos um determinado pensamento, o nosso cérebro liberta umas bolinhas que se chamam peptídeos e estes peptídeos vão navegando pelo nosso corpo e vão se ligar a receptores celulares e vão ativá-los. E, portanto, existe uma rede muito importante de comunicação intercelular coordenada por estas moléculas de emoções. E a isto nós chamamos a rede psicossomática. Portanto, estes peptídeos, que uma grande investigadora chamou moléculas da emoção, são os elos bioquímicos entre a consciência, a mente e o corpo. E isto é muito importante, porque então se eu vou bombardear as células com a mesma atitude, com a mesma química, repetidamente, quando esta célula se divide e produz uma célula filha, vai ter mais receptores para estes neuropeptídeos emocionais em particular. Então, por exemplo, quando eu sinto mágoa, eu vou libertar neuropeptídeos específicos produzidos pela mágoa. Portanto, de alguma forma, estes neuropeptídeos libertados pela sensação de mágoa vão se tornar necessários para as células. Mas, se eu altero os meus sentimentos, esta mistura de peptídeos que circula no meu corpo e no meu cérebro também se vai alterar, alterando a química de todas as células. Então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu só posso sentir aquilo que eu penso. E, portanto, significa que se eu tiver um pensamento negativo, eu vou me sentir triste, deprimida. Se eu tiver um pensamento positivo, eu vou me sentir feliz, alegre, calma, entusiasmada. Mas, como estão a perceber do que eu estou a explicar, quanto mais eu me sinto feliz, mais eu produzo caminhos nos quais será mais fácil esta conexão entre um estado emocional, um comportamento e um pensamento. E também existem substâncias que se responsabilizam pelas trocas de informação do nosso sistema nervoso e estas substâncias fazem a comunicação entre as células do cérebro que se chamam neurónios. E estas substâncias, que lhe vamos chamar bolinhas, são neurotransmissores. E, portanto, quando eu estou, por exemplo, muito eufórica, muito contente, eu vou libertar uns neurotransmissores que se chamam endorfinas. Quando eu, por exemplo, estou muito bem humorada, eu liberto um neurotransmissor que se chama serotonina. Quando eu estou a ter uma sensação de prazer, eu liberto dopamina. Então, assim que eu consiga
controlar conscientemente os meus pensamentos, ou seja, que eu escolha aquilo que eu quero pensar, eu também consigo controlar a química cerebral. E a química cerebral vai induzir a secreção hormonal em várias zonas do meu cérebro e estas hormonas vão depois transmitir mensagens a todos os órgãos do meu corpo. Isto, sem dúvida, que é muito importante porque, por exemplo, quando eu estou feliz, eu tenho muita serotonina. Quando eu estou deprimida, eu tenho muita pouca dopamina, muita pouca serotonina. Quando eu estou apaixonada, tenho muita dopamina, muita serotonina, muita oxitocina. Então, de alguma forma, isto explica quimicamente aquilo que eu vou sentindo. Bom, e então, depois desta explicação, eu posso, dou-me ao direito de pensar se existem regras para ser felizes. Eu acho que sim. Eu acho que existem regras para ser felizes e acho que podemos promover mais esta nossa felicidade e vamos então agora falar um bocadinho nestas regras para sermos felizes. Portanto, primeira regra, o escolhermos ser felizes. Nós nascermos para ser felizes, não para sermos perfeitos. Nós complicamos muito a nossa vida. Então devemos centrar-nos em ser felizes. Escolhermos ser felizes é uma decisão. Segunda regra, fazemos as pazes com o nosso passado. O nosso passado, de alguma forma, se nos mantivermos com mágoa ou com ressentimento, o nosso passado pode arruinar a nossa vida presente, o nosso passado e aquilo que aconteceu, embora me tenha magoado, embora me tenha ofendido, foi uma aprendizagem necessária para uma caminhada. Portanto, em vez de nos revoltarmos contra o nosso passado, vamos agradecer o que passou, vamos aprender do que temos a aprender dessa experiência. E lembrarmos-nos que o dia de hoje é uma prenda para nós. Por isso é que o dia de hoje se chama presente. E também sabemos que a vida só tem lugar no momento presente. Portanto, quando realmente perdemos o momento presente, perdemos a vida. Quando eu me foco mais no meu passado, eu vou ter muita mais mágoa ou muito mais ressentimento, porque eu já não posso alterar o meu passado, portanto eu tenho mágoa. Se eu me foco muito no que vai acontecer-me amanhã, como é que vai ser a minha vida, eu fico ansiosa, porque o amanhã ainda não chegou. Portanto, verdadeiramente temos que nos focar no presente e esta é uma das técnicas que fazemos para ajudar os pacientes a estarem mais saudáveis também, ou focarem-se no presente. 3, aprendermos as lições que a vida nos ensina. Então, aquilo que nós consideramos um erro ou um fracasso era a lição que precisávamos de aprender naquele momento. 4 é sermos otimistas. Nós, em toda esta situação que estamos a viver, vemos pessoas que deram a volta de uma forma extraordinária. Portanto, o otimista vê em cada calamidade uma oportunidade para se melhorar, enquanto que o pessimista vê em cada oportunidade uma calamidade. Quinta regra para sermos felizes. Cagarmos para o que os outros pensam. Aquilo que os outros pensam de nós não é nosso problema, nem nos deve preocupar. Sabemos que existem imensas figuras históricas que, se não tivessem seguido aquilo que sentiam no momento em que continuaram uma investigação, um desporto, não teriam sido as figuras notáveis que foram. Portanto, importem-se com aquilo que vocês sentem e, sem dúvida, que podemos ouvir os outros, principalmente as pessoas que nós amamos e que nós gostamos, de uma forma o mais positiva possível. E ficamos com aquilo que nos dizem de uma forma positiva, mas seguirmos aquilo que nós sentimos. Portanto, perdemos muito tempo a ouvir aquilo que os outros pensam de nós. Devemos esforçar-nos por ser melhor cada dia, a cada momento. 6ª regra é o tempo. O tempo cura tudo. Por isso devemos-nos também dar tempo. Tempo a que os sonhos se realizem, tempo a que a relva cresça, tempo a que as flores floresçam, tempo a que as crianças cresçam, tempo a que eu me madure. Então, o que é importante? Importante é que nós primeiro começamos a fazer o que seja necessário na nossa vida. Depois, aquilo que seja possível. E, de repente, cada um de nós vai estar a fazer o que é considerado impossível.